equivalente ao que Hitler fazia, sendo propagado isso pela turma do PSOL e do PT, a turma que tanto prega o amor. Quero deixar claro a essa turma: não é com violência que vocês vão conseguir a paz para o povo palestino, a liberdade para o povo palestino. A Palestina livre vem do princípio dela ser livre do Hamas, livre do terrorismo. Se não for livre do Hamas, Palestina não será livre. E ainda mais quero dizer para vocês do PT, do PSOL, Glauber que me agrediu, Boulos que me agrediu, quero dizer a vocês, aqui no Brasil, esse tipo de mensagem antissemita é crime. Não podemos aceitar mensagens antissemitas no Brasil, é crime. Aqui no Brasil não podemos aceitar apologia ao nazismo, não podemos aceitar. A mensagem que estava sendo propagada na Comissão de Direitos Humanos. Artigo 74, inciso 7, eu fui citado nominalmente, de maneira ofensiva, por um parlamentar ali naquela tribuna. Eu quero começar fazendo um pedido de desculpas. Nós estamos passando por uma situação difícil. Tem um deputado, esse cidadão, que ele chega às comissões, se posiciona para impedir que o trabalho daquela comissão ou daquela reunião continue. Já fez isso na CPMI do golpe, já fez isso na CPI do MST e fez isso hoje, num ato que nós organizamos, junto com um conjunto de parlamentares, onde saiu uma carta com 61 assinaturas pelo cessar-fogo na faixa de Gaza. Era um ato de paz, presidente. E esse deputado repetiu esse mesmo comportamento, se posicionando à frente da mesa, que era presidida naquele momento pela deputada Fernanda Melchiona, para impedir a realização da reunião. O pedido de desculpas que eu faço é às pessoas que estavam presentes lá na reunião e tiveram que conviver com esse tipo de ação de um parlamentar que está imaginando que vai, a partir do exercício da força, impedir que as nossas ações aqui sejam realizadas. Porque senão, presidente, eu te pergunto, posso eu, em cada votação que eu não concorde na Câmara, ir aí e sentar ou ficar em frente à presidência para que a votação não se realize? Porque se isso for possível, eu vou fazer isso todo dia. Esse deputado tem feito isso com alguma frequência e imaginando que esse comportamento dele vai se tornar uma prática. Não vai. Onde a gente tiver numa comissão ou numa reunião que ele tente impedir a realização, ele vai ser diretamente responsabilizado por essa atitude. Porque Depol fica numa situação muito difícil, presidente. Porque se encosta num deputado federal, passa ou pode ser responsabilizada por aquilo. E a gente compreende essa situação. E aí qual é o impasse que se dá? A Depol procura uma mediação. Mas com deputados como esse, que não quer mediar, que poderia ficar ali naquele espaço 1, 2 horas impedindo a realização de um ato, o que a gente faz? Nós ficamos de braço cruzado, com dezenas de pessoas esperando para que uma reunião se realize. Eu não vou citar o nome desse sujeito, presidente, mas que ele saiba que não vai interromper as reuniões que a gente fizer, ou em qualquer espaço onde a gente esteja deliberando uma proposta que tenha a nossa defesa. Esse tipo de atitude nós não vamos aceitar, esperamos uma medida da mesa contra ele. Presidente. Deputado Glauber Braga, essa presidência aceita e recolhe como reclamação. Quem ainda possa estar acompanhando essa sessão de casa ou de longe, é na prática mais um refis.
É isso que a gente está votando aqui nessa sessão esvaziada. Refiz, porque existe uma preocupação por parte do Ministério da Economia de arrecadação de curto prazo. Só que no médio prazo, isso é um desastre para as finanças do país. Não precisa falar muita coisa. Basta ver o discurso que acabou de fazer o deputado do PL lá da outra tribuna, fazendo a defesa de que essa matéria venha a ser aprovada. Por quê? Porque está defendendo o interesse dos grandes. Quem é do simples está fora, não está incluído nessa matéria. Por que está fora? Porque existe um lobby muito forte, muito poderoso das grandes empresas para que essa matéria venha a ser aprovada. Não é à toa que a bancada ruralista, a bancada do latifúndio, está aprovando. Por quê? Porque quer refinanciar as suas dívidas. Por quê? Porque tem aqui os seus representantes, para quem eles fazem campanha e para quem eles dão os seus recursos para ver os seus interesses aqui no parlamento defendidos. Uma matéria como essa, evidentemente, não consultou o conjunto das entidades que discutem a tributação no nosso país. Sindifisco foi ouvido em relação a uma matéria como essa? Evidentemente que não. Então está na hora da gente poder ter uma arrecadação que seja robusta, daqueles que têm demais, para financiar políticas públicas para quem tem os menores rendimentos. E agora, Nélio, tem um pontinho a mais, porque está incluído aqui nesse refis na prática a ampliação de isenções para financiar grandes empresas. Exatamente por esse motivo, o meu voto é contrário à aprovação dessa matéria. É para discutir a favor da matéria, a deputada Érica Cocai. É isso aí, está correto.